E para você que estava curioso para saber como nasceu o casal maratonista, hoje nós vamos fazer um breve relato de como que começou essa história. Começo de tudo, né? Gente, as maiores das perguntas são assim, por que de chinela? Bom, quando a gente começou o casal maratonista, quem teve a ideia fui eu, tá? Por quê? Foi um jeito de se aproximar um pouco mais do Diniz, que tem alguns problemas psicológicos graves, com brincadeiras à parte, mas foi um jeito de me aproximar um pouco mais do Diniz, que tem uma vida um pouco mais reservada do que os homens tradicionais. O jeito de se aproximar dele foi mostrar pra ele que eu realmente gostava de correr. E como eu gostava de correr, eu acabei desenvolvendo um casal maratonista, que mais tarde se transformou no casal maratonista CR. Por quê? Porque a gente começou a correr de chinelinha. Até então a gente corria de tênis. Pois eu que tive a ideia também por conta de curiosidade, né? Tinha um colega meu que corria de chinela e eu comecei a pesquisar e aí li esse livro aqui, Nascido para Correr. Que eu fico em tédio, porque toda vida a gente precisa falar que foi o livro Nascido para Correr, que acabou nos inspirando, mas é verdade. Mas toda vida a gente acaba falando todos os vídeos que foi a inspiração. Só que nisso a gente estava no começo da planilha para a Maratona do Rio de Janeiro, né, no primeiro semestre de 2017. Isso aconteceu em janeiro de 2017. Mas o Diniz leu o livro em 2016, final de 2016. Então, a gente corria de tênis e aí no meio da planilha eu dei a proposta para a gente mudar para correr de chinela. E eu logo acatei. Por quê? E toda vida ele me questiona sobre isso. Na verdade, eu olhei realmente o lado financeiro, pensando na seguinte forma: aqui em casa nós somos 2 e comprar um par de tênis a cada 2 meses, para uma pessoa só já é complicado. Para 2, ficava mais pesado ainda. Se levasse em consideração que seriam 2 pares de tênis, que giram em média de 600, 700 reais, né? Daria 1.200, entre 1.400 reais a cada 2 meses, com uma prestação de 700 reais a cada mês, ia ficar bem difícil pra gente conseguir se manter no esporte com esses preços tão altos. Na época eu ainda nem tinha um Garmin, ainda tinha que comprar pra mim também um Garmin. E outras coisas, inscrição de corrida, gel, suplementação, musculação, academia, aluguel, porque a gente ainda não tem nossa casa própria. E tudo isso influenciou para que eu aceitasse essa ideia louca, absurda, que naquele tempo pra mim era louco e absurdo, mas que eu topei mais uma vez para ganhar o coração desta nobre criatura. Só que deu ruim. Deu ruim porque a gente não tinha a mínima ideia do material que a gente ia usar para chinela. Então a gente começou a pesquisar e a gente foi no centro da cidade e a gente... Ele me fazia passar horas andando nas lojas e pesquisando material. A gente encontrou uma placa de borracha feita de pneu reciclado e nessa loja o cara cortava, né? Tinha um molde do tamanho do nosso pé. E a gente cortou, só que esse material feria muito o pé. Esquentava demais, porque era uma sola de pneu reciclado, tirada a parte do arame e ficava toda a parte do biscoito, mas só que ela era polida. Logo ela ficava muito lisa. Quando a gente suava, o pé ficava escorregando. E esse atrito com a borracha lisa causava muitas bolhas. E no primeiro treino de 21 quilômetros, o meu pé quase que caiu. De tanta bolha. Vocês têm noção. Ficava em carne viva, né? O material não era tão flexível, era mais duro. E aí eu cheguei em casa e xinguei muito o Diniz por conta disso. Dizendo pra ele sempre, como eu sempre dizia, será que não era melhor a Havaiana? A borracha da Havaiana é bacana. Ele dizia, não, porque é macia, porque não vai durar, porque não vai servir pra trilha, e tudo ele me questionava. E eu dizia, mas a Havaiana já tem uns buraquinhos, a gente encontra em qualquer lugar, é barato. Essa borracha toda a vida a gente vai precisar levar lá no homem, pagar pra cortar, depois de ter pagado, ou mandar fazer um molde do tamanho do nosso pé, comprar uma prensa para poder realizar o corte, comprar o EVA, cola para colar em cima, vai ficar muito mais complicado toda a montagem dessa sandália. Mas não entrava na cabeça dele. E a gente continuou um tempo treinando com essa chinela. E ele queria exatamente a sandália que imitasse a sandália dos índios Tarahumaras. A gente ficou um tempo ainda. Só que depois de vários treinos, e ela também adoeceu, pegou a chikungunya.
ficou bem mais difícil porque, como já tinha as dores normais da fase de adaptação, a borracha ruim, dura, seca, porque ela era muito seca, ela era pesada, ela não fazia o formato do pé, ela ficava pendurada, assim, então ela fazia bem dura. Muito barulho. E uma coisa que complicou muito, porque por mais que você ajustasse a amarração, ela não se adaptava ao pé, coisa que não acontece com a Havaiana, que ela fica curvilinha em relação ao solo, ela fica, sabe assim, ela acompanha o formatinho do pé. A outra não, a outra ela ficava com a pontinha caída assim, você tinha que estar todo o tempo levantando então, ela. A gente resolveu abortar esse projeto, né? Massa, vamos voltar pro tênis. E a gente estava em dúvida ainda se ela ia correr ou não a maratona do Rio. Por causa da chikungunya, que eu fiquei muito ruim. Meus pés inchavam com qualquer tipo de impacto, por menor que fosse. Eles inchavam muito, doíam muito. De manhã era impossível pisar no chão, então a gente acabou voltando para correr de tênis, que já eram tênis minimalistas, mas que ficava longe da pegada real do minimalismo que a gente queria, que a gente estava se propondo a fazer, que era realmente correr descalço de chinelo. Terminamos a planilha do Rio e corremos a maratona de tênis, né? Deu tudo certo. A maratona. Tudo certo. E aí, na volta da maratona do Rio, nasceu o Casal Maratonista nas redes sociais, porque até então só existia na vida. Com chinela Havaianas. Aí sim, a gente comprou a chinela Havaiana e fez o teste, né? Depois que a gente fez o primeiro treino, putz, é essa aqui mesmo, viu? Aí me deu vontade de pegar a chinela Havaiana e dar nele. Mas, em respeito, né, moral da pessoa maravilhosa que ele é, eu acabei não fazendo isso, mas joguei na cara. Tá vendo como eu tinha razão? Tá vendo como eu tava certa? Isso sempre acontece com as mulheres, isso é normal. Então, o que a gente fez? Pegou a chinela Havaiana, cortou aquele suporte, né? Que aqui no Ceará a gente chama de cabresto, aquele suporte de plástico. Colocou a cordinha, tá aqui a chinela, ó, daquela bem plana. Colocou, aqui embaixo a gente dá um nozinho, ó. E tem uns vídeos da gente explicando como que faz essa amarração, que a cordinha não faz parte da Havaiana, mas o solado é a Havaiana, tá? E a cordinha. Então a gente ensina como fazer toda essa amarração e fazer essa estrutura para que você possa calçar esse corte. E o pé, a gente coloca o pé aqui, ó, o pé fica bem firme, tranquilo, não fere, não escorrega. O freio, que a gente chama de freio, essa corda aqui da frente, não machuca entre os dedos, tá? É bem tranquilo, não machuca entre os dedos. E aí começou a nascer o Casal Maratonista, que depois passou a ser Casal Maratonista sério. E quando que passou a ser Casal Maratonista sério? Quando o Instagram liberou para ser Casal Maratonista sério, porque até então tinha um outro casal que estava usando o nome, mas que abandonou o nome e a gente acabou pegando. Veio aparecer uma mensagem para mim, eu acabei mudando o nome, e a gente começou a investir um pouco mais no Casal Maratonista. Foi quando a gente começou também a fazer a faculdade de Educação Física para passar melhor informação, para conhecer mais sobre, e a gente nunca parou de estudar sobre o minimalismo. E do ano passado, né, do caso do ano de 2019 para 2020, junto com a pandemia e tudo, esse processo de estar mais em casa, de estar estudando mais, a gente acabou aqui fazendo alguns vídeos, algumas fotos, alguns textos falando um pouco mais sobre o minimalismo, e surgiram várias pessoas interessadas na corrida minimalista. Mas o Casal Maratonista surgiu sim com essa pegada minimalista muito mais pelo lado econômico do que só pela curiosidade. É uma das vantagens, né? É a economia. Mas tem o lado bom e tem o lado ruim também. A fase de transição foi muito dolorosa, foi muito difícil. Teve momentos de choro, teve momentos de raiva, de discussão, de polêmica, de querer desistir, de que não dá. Mas aí quando a gente voltava, olhava pra trás e dizia assim, poxa, mas o tênis de corrida é muito caro, não vai dar, não tá dando, a nossa economia não tá dando nem pra gente, não tá sobrando dinheiro, como que vai sobrar pro tênis? Começou e a gente não passou direto do tênis pra chinela, a gente fazia parte do treino de tênis, depois tirava o tênis, corria de chinela e assim foi aumentando a quilometragem de tênis, de chinela e diminuindo de tênis. Até que em novembro de 2017, a gente disse, agora deu, aposentamos agora os tênis. Vamos aposentar o tênis, vamos ficar só na academia, nós vamos correr ou descalço ou de chinelo. Se a gente não aguentar correr com a chinela, a gente tira e vai descalço no tempo que der. E o tempo, gente, com perdão da palavra, o tempo era uma... Cara, foi um reboot, né? A gente teve que reaprender a correr. Foi horrível. Pra mim, que já estava desenvolvendo uma ótima performance nas corridas em 2016, eu já conseguia correr nos tempos maravilhosos, acompanhando a galera que corria bem pra caramba aqui.
pra mim foi voltar a correr junto com o pessoal lá atrás, no último pelotão, lá atrás, largando lá atrás. Porque você muda completamente a sua pisada, porque a chinela não tem nada que interfira na pisada, diferente do tênis, né? Eu digo que isso não acontece com todo mundo. Tem gente que vai pra chinela, sai do tênis, já consegue se adaptar melhor. E já consegue, corre melhor de chinela do que de tênis. Nós, acho que porque a gente tem excesso de precaução, eu e o Diniz, a gente nunca se lesionou, a gente nunca teve problema com lesão, porque nós somos muito cuidadosos, muito cautelosos em relação a tudo isso. A gente ensaiou bem essa transição, a gente pensou bem como seria e se preparou para ela. Por mais difícil que ela viesse a ser, tudo que a gente queria passar era passar por ela sem se lesionar, sem sofrer tanto, embora a gente sofreu bastante. Mas deu certo. Diniz teve crises de choro com dor na panturrilha, eu tive crises de choro porque o Diniz chorava, eu tive crises de choro porque o pé cortava, porque eu não conseguia baixar os tempos. Eu não quero mais isso, eu vou calçar meu tênis nem que ele se acabe, eu vou pedir pro meu pai comprar tênis pra mim. Não vou parar de correr por causa que não tem tênis, eu vou atrás, eu faço rifa, eu sempre dizia isso pro Diniz, eu vou atrás, mas eu não vou parar de correr, não aguento mais essa chinela, mas... E uma das perguntas que fazem pra gente é, mas vocês nunca correm de tênis mais? Corre. Olha, tipo assim, se eu tiver afim de correr de tênis, acho que teve um dia desse, não foi que eu peguei e saí pra correr de tênis. Eu tenho dificuldade de voltar pra correr de tênis. É estranho, pra gente é estranho. Eu sinto dor no quadril quando eu corro de tênis. Muita dor no quadril. Pode ser que seja alguma consequência até que eu fiz um exame com um grupo de fisioterapeutas, que eu tenho um desvio no quadril e que eu acabo sempre trabalhando muito mobilidade, fortalecimento do quadril, do tornozelo, do joelho. Mas quando eu vou pro tênis, muda completamente a pisada, muda o modo como o corpo se comporta em relação ao tênis, e eu acabo sofrendo com dores pós-treinos e até durante os treinos. Então eu já fui fazer um treino de tênis, acho que no início do ano, até na mesma cidade Alfa, eu tenho treino de tiro. Não foi legal, eu terminei com muitas dores, passei uma semana sentindo dor. Eu sabia que não era dor de lesão, mas era uma dor do movimento contrário ao que eu sou naturalmente já acostumada a fazer. Já são 3 anos correndo de forma minimalista. Pra mim, correr descalço é super natural. Muitas pessoas perguntam também sobre a saúde dos nossos pés. A questão, como que é seu pé? Seu pé é grosso? Gente, meu pé é super fino. Eu não faço, por exemplo, quando eu vou fazer minha unha, eu não deixo que lixe embaixo do pé, pra não ficar mais fino, né? Mas o meu pé não é grosso, não tem calosidade, não tem áreas do pé que sejam mais grossas. O Diniz até que tem, né? Na parte da frente do pé dele, aqui na bochechinha do pé, aqui é um pouquinho mais grossa. Isso. Mas pode ser devido à joanete que ele tem, devido ao uso excessivo de calçados. Mas eu sempre fui menina moleca, sabe? Aquela menina que todo mundo chamava, parece que vai ser menino, essas coisas de gente mais velha, de correr descalço e tal. Então, a minha adaptação com a chinela foi mais rápida do que a do Diniz. Mas ele corre, eu digo muito pra ele corre melhor descalço do que eu. Digo muito isso, ele tem muita resistência de correr descalço. Embora ele fere o pé correndo descalço, já eu não consigo eu gosto mais de correr descalço do que de chinela, mas o meu pé fere se eu correr acima de 10 km de chinela. Já eu não tenho esse problema. Eu até consigo desenvolver até melhor velocidade. Meus melhores tempos são descalços, não é de chinela. Meu melhor tempo é descalço. Mas a gente acaba aqui evitando com o receio da sujeira, dos pregos, dos vidros e todo o resto. Mas a história do casal maratonista CE é uma história de superação, porque a gente venceu muito esse problema econômico, a gente vem lutando contra os problemas econômicos já há bastante tempo. A gente está numa fase da vida, a gente está construindo. Diniz e eu saímos de relacionamentos que não deram certo, então a gente teve que recomeçar a vida do zero de novo. Foi quando a gente se reencontrou e acabou recomeçando juntos. E a chinela foi uma ótima alternativa para se prevenir dessa parte dos gastos financeiros, dessa parte toda, foi bem legal. Outra dúvida é o custo-benefício, né? Da chinela. Para fazer uma chinela dessa, a gente gasta em torno de R$16 por par. Atualmente, né? Porque tudo subiu muito. É R$3 a chinela e mais R$3 de cordinha, que são 3 metros de corda. E ela dura aí em torno de 1.000 quilômetros, tranquilo. A chinela, tá? A corda 250 quilômetros, 300 quilômetros, dependendo do terreno que você corre. E 1.000 quilômetros para o corredor que corre bem. Dá pra rodar. Dá pra rodar o quê? Uns 5 meses, né? 4, 5 meses. 3 meses, né? 300 quilômetros por mês. É muito. É uma rodagem boa.
A gente roda uma média de 200 quilômetros, então dá pra rodar 5 meses. Mas a gente sabe que a galera que corre bastante olha aí, o custo, corre mais de olha 300, o custo que a gente tem por ano. Né? 3. Por ano são 3 pares desse aqui. Né? E a gente acaba tendo mais do que 2, 3 pares dentro de casa, então se desgasta ainda menos, porque a gente acaba aqui revezando os calçados. Então eles duram mais. E dependendo do terreno, como eu falei, se a gente vai pra trilha, se vai pra areia, a gente tá correndo muito na praia por causa do circuito Beach Run. Então, acaba que durando mais. E um dos recursos que nós usamos para correr com segurança, tanto na trilha quanto na areia, foi só o recurso de usar uma arruela plástica, que a gente recorta numa garrafa PET e coloca antes do nó. Aqui, vira de lado, chinelo. Aqui, ó. Antes desse nó, aqui. A gente coloca uma arruela e acaba aqui protegendo para que não... Para não passar o nó. Não passe o nó e a... Já aconteceu em corridas que tem muita areia, Ou areia. Isso, muito medo. Muito bem. Tem mais nossa história, simples assim. Algumas, acho que as principais dúvidas nós já falamos aqui, né? Mas se ficar mais algumas dúvidas, deixa aí nos comentários do vídeo. Comenta aí. Qual a sua dúvida? Se inscreve no nosso canal. Não deixa de ativar o sininho. Se você tem alguma curiosidade também, deixa aqui nos comentários. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Casal Maratonista CE, correndo de forma minimalista, economizando e divertindo todo mundo com o nosso bom humor e alegria. Simbora! Até mais!